Olá, alunos. Vamos falar hoje sobre Framework CSS. Então, nas aulas eu ensinei vocês a como fazer um site do zero, escrevendo todo o HTML, todo o CSS. Só que agora a gente vai aprender a pegar um CSS pronto da internet. É, Na internet tem muitos frameworks CSS. Frameworks são basicamente códigos reutilizáveis. Então, é um código que você pega pronto e você vai poder reutilizá-lo. Tem muitos na internet. Tem, por exemplo, Materialize, Bootstrap, etc. Eu vou mostrar para vocês o Bootstrap. Então, o Bootstrap se escreve desse jeito aqui, né? Esse é o site oficial do Bootstrap. É getbootstrap.com. Aqui, no dia que eu estou gravando, a última versão é essa, 4.5. E esse framework CSS serve para facilitar o desenvolvimento, construir o visual de um site. Tem coisas que todo site vai ter. E essas coisas, a gente não precisa ficar refazendo em todo o site. A gente já pode pegar pronto. É lógico que a gente vai precisar escrever CSS, porque tem coisas que a gente vai querer colocar no nosso site, algum visual, exatamente do jeito que a gente quer, que não vai ser algo comum que todo site tem, né? Então, essa parte a gente vai ter que escrever, a parte que é muito específica, a parte que o cliente talvez peça para você. Mas todo o resto não, né? Vai ter uma parte, talvez até uma parte pequena, que é a que todo site tem. Por exemplo, dividir o site em colunas. Isso todo site tem. Criar um menu, por exemplo, esse menu aqui, todo site tem, né? Botões, deixar eles estilizados. Então, por exemplo, o próprio site do Bootstrap foi feito usando o framework do Bootstrap. Então, esse menu que tem aqui em cima, ele já vem pronto para você. Esses botões também. Então, aqui está o site, né, do Bootstrap. Ele, ele fala, por exemplo, como toda a documentação de como usar. O site está em inglês, né, não tem em português, mas vocês, já que são meus queridos alunos muito inteligentes, vocês já conseguem ler páginas em inglês, mesmo não entendendo tudo, e tem que se acostumar, porque a documentação geralmente está em inglês. Além de documentação, tem exemplos e tem o passo a passo, né? Então, aqui, por exemplo, são temas criados com Bootstrap. Dá para dar uma olhada rapidinho? Por exemplo, esse daqui, ó. Tem como fazer aplicação, tem como fazer site mesmo, porque na verdade o Bootstrap só traz uma base, né? Então você pode usar ele para qualquer coisa. Então, por exemplo, esse site aqui, ó, foi feito pa- usando Bootstrap. Esse daqui seria mais um sistema, né? Aqui seria dentro do sistema, o painel de controle do sistema. Mas a gente pode fazer qualquer site. Por exemplo, esse daqui é um e-commerce. Então, ó, um e-commerce feito com o Bootstrap. Tu percebe que pode já vir pronto, né? Por exemplo, pode dividir ó, em duas colunas, aqui dividir em três colunas, ó, aqui em quatro colunas, sem contar que ele também já deixa responsivo o seu site. Por exemplo, esse daqui provavelmente já foi feito também responsivo. Ó. Se eu clico aqui, ó, o menu fica responsivo para celular. Então, só de deixar a tela menor. Ó, agora, lembra que essa imagem e essa estavam uma do lado da outra. Agora elas ficaram uma embaixo da outra, porque senão elas ficariam muito pequenas num celular. Então, isso é responsividade. Ó, lembra que aqui tinha quatro, agora só tem dois. A gente vai aprender a fazer tudo isso daí. Então, voltando aqui para o site principal, a gente vai dar uma olhada na documentação. E depois eu vou mostrar um site pronto, bem simples, usando essas coisas que a gente vai aprender aqui, né, do Bootstrap. E vai ser um site tão simples que eu não vou precisar escrever nenhuma linha de CSS. Eu vou usar só o que o Bootstrap já dá. Então, aqui na introdução, ele fala o que você precisa fazer para usar o Bootstrap, né? Por exemplo, primeiro você vai ter que baixar.
tinha lá, tem aqui ó, no cantinho Download. Aqui na minha página de download eu já baixei ele. A primeira opção que tem para download é que você já pode baixar. É a primeira opção. As outras opções é se você quiser fazer algo mais avançado. Aí, ele vai vir com essa pasta CSS. Então, tem vários arquivos CSS que você pode usar. E ele vem com a pasta JavaScript. Também com vários arquivos JavaScript que você pode usar. O JavaScript não é obrigatório usar, mas é bom você incluir porque algumas coisas precisam dele. Então, você já inclui e beleza. O CSS tem uma dependência. Quer dizer, o JavaScript tem uma dependência, né? Então, para você conseguir usar esse JavaScript que já vem com ele, você precisa do jQuery. Então, se eu escrever aqui, entrar na página do jQuery, clicar em Download. Então, essa é a página oficial do jQuery. E aqui tem a última versão, a 3.5.1, né? Que é de hoje aí. A última versão é 3.5.1. Então, aqui tem o primeiro link para download. É esse que vocês precisam. Baixa. É só um arquivo. Na verdade, se eu clicar aqui, ele vai abrir o arquivo, né? Mas eu posso salvar ele com esse nome mesmo, jquare351min.js. Ou você pode clicar com o botão direito, salvar link, ele vai já dar o nome do arquivo, que é só um arquivo texto. Depois que você baixou, aqui eu já tenho um projeto. Cadê meu projeto? Já perdi o projeto aqui. Vamos entrar aqui. Isso daqui. Então, lembra como a gente criava um projeto? Tinha um arquivo HTML e deixava as outras coisas tudo em pasta. Então, por exemplo, na pasta CSS, eu não vou precisar de todos os arquivos CSS. Eu vou usar só o primeiro, bootstrap.css. O que é cada um? Aqui tem quase tudo do Bootstrap, ou tudo que você precisa. O ponto .min é a mesma coisa desse daqui, só que foram removidos todos os espaços, aí o arquivo fica menor. Então, no site de vocês, quando for colocar em produção, é bom usar esse para não consumir tanta banda. Também tem como nem consumir banda, porque existem hosts gratuitos de Bootstrap. Então, você só coloca para usar esse host gratuito, você nem gasta sua banda para download do Bootstrap. Esse daqui é mais indicado para desenvolvimento, porque esse não foram removidos os espaços. Então, você consegue ler o arquivo. Se você tiver alguma dúvida, quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu estava procurando algumas coisas, consegue Ctrl F lá no arquivo e ler o arquivo do Bootstrap. Aqui é uma versão menor, é um subconjunto do Bootstrap, ou seja, ele só tem a funcionalidade de grid, mais nada. A grid é a funcionalidade para, vamos dizer assim, separar o seu site em colunas e deixar ele responsivo. Isso daqui provavelmente é a parte mais importante do Bootstrap para facilitar a nossa vida, para a gente não vai precisar mais usar blocos flutuantes, porque ele já criou todas as classes para a gente. É só usar a classe. Aqui é a mesma coisa, só que sem os espaços, aí o arquivo fica menor, né? Então, por exemplo, ó, esse daqui é 67K, enquanto esse é 50K, um pouco menor. Esse reboot, ele é parecido com aquele reset que a gente já usava nas aulas, ele elimina todas as diferenças entre navegadores, se você quiser só usar isso, né, e escrever o seu CSS do zero, e aqui é a mesma coisa, só que menor. Do JavaScript, aqui tem o Bootstrap, tudo do Bootstrap, legível, e o min é aquilo que eu falei, removido todos os espaços, e inclusive ele faz outras coisas para deixar o arquivo menor. Então você não vai conseguir ler esse arquivo aqui, é só para usá-lo. O Bootstrap, como eu falei, ele usa outros arquivos JavaScript. Um é o jQuery, que a gente já baixou, e o outro é o, acho que chama, deixa eu ver como que ele chama, cadê? Popper. O outro chama Popper. Mas esse você não precisa baixar. Por quê? Porque existe esse Bootstrap Bundle. Então ele é o quê? Ele é a soma do Bootstrap com o Popper. Então se você usar só esse arquivo, já vai funcionar. Se você quiser baixar separado o Popper, você vai ter que incluir o Bootstrap e o Popper. E aqui é a versão min, que é menor. Então aqui
eu só vou usar esse, não vou usar o min, porque eu deixei aí para vocês, porque aí vai que vocês querem ler esse arquivo para tirar dúvidas de como foi feito. Ele tem 10.000 linhas, mas é para ir lendo aos pouquinhos e você consegue ler tudo e entender tudo. Aqui eu vou usar o bundle para não ter que baixar o popper, e aqui eu já baixei o jQuery, o Slim Min. Aquele que eu mostrei para vocês de download não era o Slim ficava uns links abaixo, mas não muda nada. A diferença é que o Slim é um pouco menor, quase nada menor, e tem menos funcionalidades. E o jQuery, o Bootstrap, ele funciona com o Slim, então você não precisa de todas as funcionalidades do jQuery. Mas qualquer um que você baixar já vai funcionar. E aí, para você usar o Bootstrap, é só incluir esses arquivos, tanto CSS quanto JavaScript, no seu site. Como eu falei, ó, se você quiser, você não precisa nem baixar o Bootstrap. Só que isso vai ser muito ruim para o desenvolvimento, vai deixar o desenvolvimento lento. Então é melhor que você baixe, porque para desenvolver é uma coisa, para colocar em produção é outra. Para desenvolver é bom que você baixe e que você tenha o código-fonte para tirar dúvidas. Para deixar no seu site real, para todo mundo acessar, aí é melhor que você nem gaste banda do seu site e use aqueles hosts gratuitos, que eles já deixam hosteado os arquivos. Então aqui mostra, por exemplo, como usar. Aqui usando esse JS Deliver, você pode colocar isso daqui no seu site. Ó. Você coloca esse URL aqui, ó, CDN, JS Deliver e tal. Então já está hosteado o arquivo. Aí você não gasta banda. A mesma coisa do arquivo JavaScript. Né? Então esse é o CSS, esse é o JavaScript. Depois que você já baixou tudo, agora a gente vai entender. Então, o Bootstrap ele funciona em basicamente todos os navegadores, funciona para celular, funciona para computador. Ele tem muita documentação, muito usado no mundo inteiro. São desenvolvedores muito experientes que desenvolvem, é um time de desenvolvedores, inclusive tem como contribuir se vocês quiserem. Acho que aqui vocês fazem doações para os desenvolvedores, já que esse é um software livre, gratuito, qualquer um pode usar, qualquer um pode ver o código-fonte. Vamos agora aprender um pouquinho a como que a gente deve usar o Bootstrap. A primeira coisa que a gente vai aprender é como criar um layout com ele, que é, no meu ponto de vista, a parte principal, porque as outras coisas pode ser que a gente não use no nosso site, mas essa daqui a gente vai usar, todo site vai usar, que é separar o site em colunas, subcolunas. Então, como que ele funciona? Ele tem classes, né? Igual vocês aprenderam quando vocês escreviam código CSS, vocês criavam classes e colocavam visual em cada classe. Então, ele já vem com um monte de classes, provavelmente centenas de classes. E o que vocês precisam aprender para saber usar? Vocês precisam entender o que cada classe faz. E aí, na hora de escrever o seu HTML, você só vai usando as classes. Então, a primeira classe é uma classe container. Para que serve isso, esse container? Serve para você colocar o seu site inteiro. Não é exatamente isso, mas vamos pensar assim. Você coloca o seu site inteiro dentro deles. Lembra nas aulas, quando eu criava, por exemplo, aquele site largura, que definia a largura do site e centralizava o site. Colocava a margem na esquerda, margem na direita, aí ele ficava centralizado. Então, é isso que o container faz. O container vai definir o tamanho do seu site, vai colocar a margem para os lados, se a tela for maior, né? E vai deixar o seu site centralizado. É isso que o container faz. E basicamente, todas as classes que a gente vê de layout, elas são responsivas. Isso significa que elas vão funcionar para vários tamanhos de tela e você pode definir coisas diferentes para tamanhos diferentes de tela. Na versão 4 do Bootstrap, tem 5 tamanhos de telas disponíveis. Você não é obrigado a fazer um site para cada tamanho. Você pode fazer só um site que vai funcionar igualzinho, não importa o tamanho da tela. Ou você pode fazer, por exemplo, usar 2 tamanhos, um celular e um computador. Ou você pode ir aumentando os tamanhos para ajustar seu site a vários tamanhos de tela, então até 5 tamanhos diferentes você consegue ajustar.
Uma coisa importante para entender é que o Bootstrap foi feito com o padrão mobile first, né? Ou seja, primeiro a gente desenvolve para celular e depois adapta o site para computador. Então isso chama mobile first ou mobile first, primeiro dispositivos móveis. Isso é interessante você ter em mente, por quê? Porque ele foi desenvolvido dessa forma e você vai entender que algumas classes, para usá-las, você vai ter que pensar dessa forma para conseguir usá-las. Ou seja, o comportamento padrão dele é para fazer um site para celular. E conforme você vai aumentando a tela, até chegar numa tela de computador, no monitor, você pode ir colocando outras classes para ir alterando o site conforme o site vai aumentando. Então, vamos supor que você não está fazendo desse jeito. Que nem o site que eu fiz de exemplo não foi desse jeito. Primeiro eu fiz para computador, depois eu adaptei ele para celular. Mas vocês vão perceber que não vai existir classes. Por exemplo, se eu diminuir um tanto, eu quero que suma uma parte do site. Isso não vai ter. Você tem que pensar ao contrário. Você tem que pensar que o site é assim para celular e quando ele aumentar de tamanho, eu mudo o visual. Vai ficar mais claro quando eu mostrar as classes CSS para vocês entenderem. Aqui já tem um exemplo. O container, então, ele faz o seu site ficar com uma largura fixa. Só que uma largura fixa dependendo do tamanho de tela. Então, se eu usar a classe container, se for uma tela muito pequena, ele ocupa toda a largura. Então, essa é muito pequena para celular. Aí, conforme a tela aumenta, ele vai ter uma largura fixa. Então, ele não é mais, por exemplo, 100%, é a largura fixa. Aí, de repente, ele chega nesse outro tamanho. Aí, a largura pula para cá. De repente, ele chega numa tela grande, a largura pula para cá. Mas aí fica fixa e fica centralizado o site. A gente pode também mudar o comportamento. Por exemplo, a gente desenvolveu um site para celular. Então, no celular, a largura é 100%. Só que a gente quer que mantenha esse 100%. Aí, a partir de algum tamanho, né, por exemplo, tamanho grande, que aí começa a ser telas de computador. A partir desse tamanho grande, aí sim eu quero que o site fique com largura fixa. Então, eu posso usar essa classe aqui, ó, container LG. Porque aí ele vai ficar sempre com 100% da largura, meu site, até que tenha uma tela grande. Na tela grande ele vai ficar com largura fixa, não pega mais todo o espaço. Aqui está em inglês o nome dos tamanhos, né? Extra small, small, médio, large, extra large, que vem de extra pequeno, né? Ou muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande. Aqui tem a sigla de cada tamanho. Vocês não vão ver a sigla XS, que seria extra small, que seria muito pequeno, porque agora o comportamento padrão é ser muito pequeno. Então, se eu só escrever container, eu já estou fazendo para muito pequeno. SM vem de small, esse é medium, large e extra large, então muito grande. Por último, tem esse fluid. Esse fluid significa o quê? Que o seu site não vai ter mais largura fixa. Então, não importa o tamanho de tela, ele vai sempre pegar 100% da largura da tela. Eu vou mostrando já com exemplo, porque senão vai ficar meio difícil para vocês. Então, esse daqui é o site que eu fiz de exemplo. Esse site, eu não escrevi nenhuma linha CSS, só para mostrar como seria um site só usando o Bootstrap. Então, está aqui meu site. Ele tem largura fixa, que começa aqui e termina aqui, ó. Eu usei o container. Então, ele tem largura fixa para todos os tamanhos, menos para o muito pequeno. Então, vamos diminuir um pouco o tamanho aqui do meu site. Aqui eu estou no tamanho muito grande. Então, até aqui, eu ainda estou no tamanho muito grande de tela. Então, percebe que a largura do meu site se manteve fixa. O que aumentou foi as margens para o lado. Mas o meu site, ele tem largura fixa. A partir daqui, eu estou numa tela grande. Então, tela grande também, largura fixa. Aqui eu estou numa tela média. Aqui eu estou numa tela pequena. Então, largura fixa. E a partir daqui eu estou numa tela muito pequena.
Então agora, ó, a largura do meu site não é mais fixa. Ele pega todo o espaço que tem, ó, a partir daqui. Percebe que o site também é responsivo, ó. Ele mudou o visual, ó. Aqui é uma coluna, agora vira duas colunas. Vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não. Agora, então aquela classe era o container. Então eu usei a classe container aqui dentro do menu, porque o menu vem daqui até aqui. Aí dentro dele eu usei o container para delimitar a largura. Aqui fora também, usei o container aqui para delimitar a largura. Agora a gente vai ver como funciona o grid, que seria grade ou sistema de colunas. Na versão 3 do Bootstrap, ele usava o float, que a gente aprendeu. Mas de uns anos para cá, acho que uns 2 anos, se não me engano, foi criado o Flexbox. O Flexbox ele veio para facilitar a criação de colunas no site sem ter que usar o float. Então é uma outra forma da gente criar colunas no site. Não deu tempo de passar para vocês, mas tem como vocês pesquisar aí no Google para ver como funciona o Flexbox. Então, quando o Bootstrap lançou a nova versão, a versão 4, ele mudou, ele parou de usar o float para esse sistema de grid e começou a usar o Flexbox. Para quem só usa o Bootstrap, não muda muita coisa. Se você só usar, só pegar as coisas prontas, não muda muita coisa. Mas se você quiser alterar alguma coisa, aí você vai ter que entender como que o Flexbox funciona. Mas, para a gente que só vai usar, a gente não precisa saber nada disso, porque a gente só vai usar. Então, não precisamos saber se ele está implementado com Float ou Flexbox. Para dividir alguma coisa, né, uma div ou site em colunas, fica muito fácil com o Bootstrap. Aqui tem o código-fonte dessa parte aqui em cima. Né? Então, primeiro ele usou um container para definir, né, a largura fixa. E ele usou a classe row. Então, se a gente quiser dividir em colunas alguma coisa, a gente sempre vai ter que usar essa classe row. Essa classe, row significa linha. Para que serve essa classe? Essa classe meio que prepara ali a div para a gente dividir ela em colunas. Depois vocês podem inspecionar, tem um negócio de colocar e retirar margens, preenchimento, que aí na hora de calcular ele precisa dessa row. Se não tiver essa row, não vai funcionar. Inclusive essa row aqui também usa o Flexbox, então se você não colocar não vai funcionar. Então quando você quiser dividir em colunas, é só criar aqui uma div com a classe row. Só isso. E aí, eu vou dividir aqui em 3 colunas. Como que eu faço para dividir em colunas? Eu posso usar a classe call. Nem precisava desse SM aqui. Call é uma coluna. Então, por exemplo, eu crio 3 divs, call, call e call, e pronto. Ele dividiu em 3 colunas. Olha que fácil, de mesmo tamanho, né, as 3 colunas. Então fica bem mais fácil nossa vida, ó, sem ter que escrever nada de CSS. Aqui, ele já deixou responsivo. Toda essa parte, então, como eu disse, de layout, tem a responsividade com aqueles tamanhos lá que foram mostrados, né? Pequeno, médio, grande, etc. Então, por exemplo, aqui é uma coluna, mas se eu coloco um hífen SM, que é small, pequeno, o que significa? Significa que essa coluna só vai funcionar a partir do tamanho small. Então, do small para frente, ou seja, pequeno, médio, grande, extra grande, vai funcionar. Então, quando que isso não vai funcionar? No extra pequeno. Então, no extra pequeno, isso daqui não funciona. E quando não funciona, o que acontece? É como se não existisse nenhuma classe. Então, vai ficar uma div embaixo da outra. Para testar isso, é só fazer o seguinte, vamos deixar bem pequeno. Ó. Por enquanto está no pequeno, hein? Ó, cheguei no muito pequeno. Olha só como já ficou responsivo. Quando fica no muito pequeno, fica uma embaixo da outra. A partir do pequeno, ó, vai ficar 3 colunas. Então, daí para frente, ó, é 3 colunas. Então, se ficar só call aqui, ainda mesmo que o site tivesse muito pequenininho, ainda ia ficar uma do lado da outra. Então, bem simples, né? Dividir em 3 tamanhos, ó,
Super simples. Mas pode ser que eu queira layouts mais elaborados do que esse daqui. Ah, e tem como ir criando subcolunas. Por exemplo, dentro dessa, tem como, de novo, criar a classe row e criar mais colunas. Funciona da mesma forma. Aqui ele explica que dá para você escrever só call, pequena, média, grande e etc. Além disso, a gente tem que entender como funciona essa grade. Essa grade divide a tela ou o bloco em 12 partes. Sempre, sempre em 12. Ali em cima, eu não falei quanto espaço ia ocupar cada uma. Então, o, o próprio framework aqui, ele sabe que tem que dividir em tamanhos iguais. Mas vamos supor que você não quer dividir em tamanhos iguais. Você quer definir o tamanho de cada uma. Então, para definir o tamanho de cada uma, você tem que ter em mente que vai ser sempre dividido em 12 partes. E aí, na hora de escolher o tamanho, você vai ter que escolher um tamanho entre 1 e 12. 12 é uma linha inteira. 1 vai ser 1/12avo da linha. Então, você pode, por exemplo, se eu quero dividir na metade, eu posso pegar 6, 6. Então, aí eu dividi uma coluna do tamanho 6, outra coluna do tamanho 6, o total dá 12. Então, as duas juntas vão ocupar toda a largura. Se eu fizer, por exemplo, uma coluna de tamanho 3 e outra de tamanho 3, então as duas juntas vão ocupar só 6. Isso significa que elas vão ocupar só metade da tela. A outra metade vai ficar vazia. Então, a gente sempre tem que tentar, a gente sempre tem que ter em mente que são 12 colunas na hora de dividir a nossa tela. E como que faz para eu escolher o tamanho da coluna? De 1 a 12. Vai ser coluna, hífen e o tamanho, de 1 a 12. Ou, se você quiser usar a responsividade, né? Coluna, hífen, a responsividade, hífen, o tamanho de 1 a 12. Basicamente, é quantas colunas você quer que aquele bloco ocupe de espaço. Então, vamos ver aqui embaixo. Né? Aqui foi usado só call. Então, ele divide todos do mesmo tamanho. Só call. Aqui embaixo, ó, ele colocou 4. Ah, por que não tem 4 uma do lado da outra? Porque ele colocou um divisor. Esse W-100 significa bloco de largura 100%. Então, esse bloco de largura 100%, primeiro que ele não flutua, né? Ele, se bem que aqui esquece que eu falei, não usa mais float o Bootstrap. Ele pega e cria um bloco de tamanho 100%. Então, como criou um bloco de tamanho 100%, ele força os outros blocos a irem para a próxima linha. Também teria como você criar outra row, né? Uma row com 2, outra row com 2. Que nem aqui em cima foi criado, ó, uma row com 2, uma row com 3. Aí fica um embaixo do outro. Agora, aqui é mostrando como que eu escolho uma coluna maior ou menor. Por exemplo, aqui eu não falei o tamanho, não falei o tamanho, e aqui eu coloquei o tamanho 6. Então, essa, tamanho 6, vai ocupar metade do espaço. Então, essa vai ficar 3, 3, porque no total tem que dar 12. Aqui embaixo, ó, essa é 5. Então, essa daqui é 5. E como que faz? Né? Tipo, para dar 12, se eu tirar 5 de 12, dá 7. Então, vai quebrar essa e essa, como se fosse 3,5 para essa, 3,5 para essa. As duas vão ficar com o mesmo tamanho e essa daqui vai ficar com 5. Então, ele consegue calcular. Então, se você não define o tamanho, ele calcula automaticamente para você. Mas tem como você definir o tamanho de todas. Vamos ver, o que mais? Que tem de opção. Tem o tamanho alto também, né? Então, vai de 1 a 12 e tem o alto. O alto, ele vai ficar pequeno, mas vai ser o suficiente para caber o texto. Então, ó, esse daqui é o suficiente para caber o texto, ó, o tamanho. Aqui ele já começou a misturar coisas. Ó. Por exemplo, isso é uma coluna. Então, mesmo se eu deixar muito, muito, muito pequeno, ainda assim vai estar dividido em 3 colunas. Só que, então isso daqui é para muito pequeno. Só que se chegar a um tamanho um tamanho grande, LG, ela vai ocupar só 2 de espaço. E esse também, só 2. Então, tá vendo que aqui ele está ocupando só 2? Só 2. Agora, se eu deixar ele muito pequeno, cadê?
Nem precisava você deixar muito pequeno, é só não deixar grande, ó. Então aqui já está no médio, ó. Então no médio já não está mais valendo isso, porque é do grande para cima. Então agora ó, é coluna, coluna. Então essas duas ficam do mesmo tamanho, ocupa todo o espaço que sobra, e essa daqui fica, a partir do médio, fica com o tamanho para caber o texto. Se eu diminuir e não for mais o tamanho médio, ó, como vai ficar? Ela não é mais uma coluna. Por isso que ficou um embaixo do outro. Isso é uma coluna, porém não tem mais nenhuma outra na linha dela. Isso não é coluna e isso é. Por isso que ficou uma embaixo da outra. No começo é meio, dá um nó na cabeça ficar tentando entender como que funciona isso daqui, para deixar o site responsivo, mas aos poucos vocês vão pegando o jeito. Então aqui mostrando, por exemplo, 8 e 4. Então aqui eu consigo dividir 8 e 4. Como ele não falou a responsividade, mesmo se eu diminuir muito a tela, vai continuar assim, 8 e 4, não vai mudar. Vamos diminuir muito a tela. Aqui, ó, 8 e 4. Então, lembrando que o total deu 12, por isso que ele está ocupando toda a largura. Aqui já começa a misturar vários tamanhos de tela, né? Por exemplo, ó, percebe que tem o tamanho para muito pequeno, que são os calls, e o tamanho para médio. Então, de médio para frente. Então, muito grande não muda nada, grande não muda nada, médio, deixa eu ver se eu estou no médio, não muda nada. Agora, se eu diminuir aqui médio, vai parar de funcionar essa classe, essa classe, essa classe e essa classe que é para o médio. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer aqui? Antes de diminuir, já vamos tentar adivinhar. Essa aqui não vai ser mais uma coluna, ou seja, ocupa a linha inteira. Essa vai ser uma coluna, mas vai ocupar só metade. Vamos então diminuir. Então, está aqui. Ó. Essa não é mais uma coluna e essa ocupa metade. Ó. Então, ocupou metade. E aqui fica em branco, porque não tem mais nada nessa linha. Ó. Essa linha só tinha esses dois, não tem mais nada. Então, ficou um pedaço em branco aqui, porque lembra que dá 12 e essa está ocupando 6. Essas daqui ocupava 4, 4, 4, dá 12. Só que agora vão ocupar o quê? 6, 6, 6, se eu diminuir. Então, ó, 6, 6, 6. Então, metade, metade. E como não cabe, ela cai para a linha de baixo. Essa daqui sempre vai ocupar metade. Então, 6, 6. Não muda nada. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante para passar aqui. Tem algumas coisas, por exemplo, ó, dá para você aliar verticalmente. E eu não vou passar tudo que tem no Bootstrap, porque é muita coisa. Tem como você mudar a ordem. Eu vou falar só desse daqui, offset. Para que serve offset? Vamos supor que você queira pular uma coluna. Né? Por exemplo, aqui é 4, aí eu pulo 4, aí eu coloco mais uma coluna de tamanho 4. Então, no total deu 12. Ó, 4, 4, 4, deu 12. Só que aqui eu não coloquei, vamos dizer, uma coluna vazia só para preencher. Eu simplesmente pulei. Como que eu pulo? Com offset. Offset significa deslocamento. Então, por isso que essa é 4, essa também é 4, mas essa é deslocada 4. Então, por isso que ó, 4, 4, 4 dá 12. Essa daqui, ó, da linha de baixo, ó, já foi deslocada 3 e ocupa 3. Então, as duas dão 6 aqui. A mesma coisa aqui, ó, deslocou 3, ocupa 3, deu 6. Essa daqui foi deslocada 3 e ocupa 6. Então, é como se ela estivesse centralizada na tela, ó. Porque como ela pulou 3, ó, e aí não tem mais nada, que é os outros 3 que faltam, para dar 12 no total. Então, o offset você consegue pular. E você consegue também deixar ele responsivo, ou seja, só em tal tamanho eu pulo. Só em tal tamanho de tela eu pulo. Se não tiver tal tamanho de tela, não vou pular. Então, acho que de grid, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. De grid é isso daí. Porque senão a gente não vai terminar nunca de ver o Bootstrap. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em utilidades. Não, aqui é só um link para outras coisas aqui embaixo. Então, vamos dar uma olhada como foi feito o nosso site. Antes de ver o outro site, como esse vídeo já está grande, eu só vou falar mais algumas coisas e depois eu vou deixar um vídeo só para mostrar como foi feito o site.
Então vamos aqui em Content. Eu vou passar bem rápido sobre essas outras coisas aqui, porque a parte mais difícil de entender mesmo é o layout. As outras coisas são bem simples, é só olhar, copiar e colar, se você quiser usar. Então vamos ver aqui, tipografia. Essa é a parte de texto, ou seja, o Bootstrap já vem com vários visuais diferentes para o texto. Se eu usar o H1, 2, 3, ó, ele já vem com o visual pronto. Inclusive, vem com classes H1, H6, se eu quiser usar esse visual em outro lugar. Já vem com a classe Small pronta, que deixa aqui um pouco menor. Esse Text Muted é a cor do texto. Então, texto mudo, texto mais... deixa como se fosse apagado. Então, deixa aqui o texto em cinza. Se eu quiser alguma coisa bem destacada no meu site, tipo um título bem grande, tem como usar essas classes aqui, ó, classe display. Tem várias classes para fazer tudo isso daqui, deixar riscado, deixar sublinhado, negrito, itálico. Já vem uma classe aqui para eu usar o block quote, que é para fazer uma citação, para deixar bonitinha a citação. Tá, vamos ver o que mais que tem aqui. Imagens. Se eu quiser deixar a imagem responsiva, o que é isso? Uma imagem responsiva. É a que tem a largura máxima de 100%. É isso. Eu posso usar essa marcação IMG hífen fluid. Então, conforme eu aumento e diminuo a tela, a imagem aumenta e diminui. Só que ela só aumenta até o tamanho máximo dela de 100%. Ou seja, se você deixar uma tela maior que a imagem, ela não vai continuar aumentando para ocupar toda a largura. Aí você teria que ter tipo largura 100%. Então, ela serve para isso, para largura máxima. Se a sua imagem for uma imagem muito grande, que nunca vai ocupar, ela é tão grande que nunca vai chegar ao final dela, nunca vai ter uma tela tão grande que caiba ela, então aí você pode usar esse IMG Fluid, que aí não vai ter problema. Ó, já tem uma classe para deixar como thumbnail, então ela vem com essa bordinha bonitinha aqui. Tem como alinhar esquerda, direita, usando o float. Tem como deixar a borda arredondada usando esse round. Vamos dar uma olhada em tabelas. Existe também a classe table, que aí deixa a tabela bonitinha desse jeito aqui, ó. Já vem toda estilizada. E aí tem um monte de opções para deixar a sua tabela mais bonitinha. Por exemplo, tem a tabela aqui escura, tem a tabela que tem a primeira linha diferente, tem em zebra, né? Ou seja, cada linha vai mudando a cor, né? Vai repetindo a cor. Tipo, linhas ímpares tem uma cor, linhas pares tem outra cor. Já vem pronto, é só usar essa propriedade table stripped. Então você já consegue mudar, consegue colocar a borda, consegue deixar sem borda. Então tudo isso daqui é para deixar mais bonita o CSS, né? O visual do seu site. Aqui em componentes, tem não sei como eu poderia traduzir, né, um componente, mas componente é algo que você pode colocar no seu site, tipo, diferente só de uma marcação, o componente seria algo um pouco mais complicado do que só uma marcação. Seria tipo uma coisa formada por várias marcações. Por exemplo, se eu quiser exibir uma mensagem de alerta, né, esse alert, aqui tem vários exemplos, ó, de alertas com várias cores que você pode mostrar no seu site. Mostrar isso daqui, esse breadcrumb. Isso daqui, não sei se vocês já viram, dependendo, quando você vai entrando em várias páginas de um site, ele mostra para você aonde você está, na estrutura do site. Então, por exemplo, aqui é como se eu tivesse na página inicial, dentro da página inicial tivesse uma página de biblioteca, dentro da página de biblioteca tivesse uma outra página com data, né, informações. E aí ele mostra, tipo, todo esse caminho. Vamos supor que fosse um fórum. Eu entrei numa categoria lá de fórum, aí dentro tinha outra categoria, né, uma subcategoria, aí dentro tinha uma postagem de alguém,
E aí vai mostrando, sabe? Se eu quiser voltar, eu clico num desses links aqui e eu volto. Então aqui é como criar isso daqui, né? Que é bem simples, né? Só essa listagem. Aí já vem com estilos de botões, ó, com várias cores para a gente usar, vários tamanhos, etc. Já vem pronto o carrossel, que precisa do JavaScript para funcionar. O que que é o carrossel? É aquilo que vai passando, ó. Pode ser propagandas. Cada propaganda vai passando, né, uma imagem, ó. Tem até controles, ó, para eu ir mudando. E tem vários tipos de carrossel, ó. Tem esse daqui que mostra aqui embaixo, ó, que fica mais bonitinho. Então ele já vem com tudo isso daí pronto. Formulários. Então, ó, como deixar um formulário um pouco mais bonito, ó, quando clica faz essa sombra azulzinha em volta dele. Deixa eu ver o que mais que tem de legal aqui. Menu. Tem como você criar um menu para o seu site, ó. Então ele já traz prontinho o menu. Então esse menu que eu criei aqui em cima, ele já traz pronto. Inclusive tem uma funcionalidade que, ó, se eu rolar, ele se mantém lá em cima. Então essa é uma funcionalidade também que já tem pronta no menu. Posso colocar submenus, já vem tudo pronto. Ele já te dá todo o HTML que você precisa usar. Aqui está todo o HTML, é só eu copiar e colar no meu site. E eu vou ter um menu desse jeito aqui. É lógico que depois eu vou editando para deixar do jeito que eu quero, mas ele já vem pronto assim. Aqui em utilidades tem coisas interessantes, né? O que que tem em utilidades? São aquelas propriedades CSS que a gente costumava usar muito no nosso site. Então, como a gente usa muito, em vez de ficar criando uma classe CSS com aquela propriedade, aqui já tem várias classes prontas, como se fossem classes pequenininhas, que fazem uma coisa só, mas como elas são muito normais, toda hora a gente está usando, elas já vêm prontas, assim, uma classe que faz uma coisinha só, por exemplo, coloca uma borda, uma classe que coloca um preenchimento, uma margem. Então ajuda bastante para a gente não ter que escrever CSS. Por exemplo, aqui de bordas, eu só coloco classe border, eu já tenho uma borda, eu não preciso escrever CSS. Aí eu posso colocar uma cor para a borda, ó, border, hífen, e aqui são todas as cores. Essas cores aqui servem para tudo, serve para texto, serve para fundo, para borda, para o botão, se você quiser deixar um botão diferente, se você quiser deixar o seu menu com outra cor. Então, sempre vai ter essas opções de classes aqui, ó. Então, todas as cores aqui. Posso deixar a borda arredondada, ó. Então já tem classes que, se eu quiser deixar um círculo, já tem uma classe, ó, arredondado. Arredondado como círculo, arredondado como pílula, que é essa daqui. Tirar o arredondado. Então aqui, ó, se eu quiser arredondar só, por exemplo, em cima, só em cima, só na direita, só embaixo, só na esquerda. Aqui tem todas as cores, né, para vocês verem as opções de cores que vem no Bootstrap para você usar. E uma coisa que é muito interessante, que vocês provavelmente vão usar bastante, ó, é o espaçamento. Então, lembra que a gente usava muito espaçamento. Por exemplo, margem, preenchimento. Então, já vem classes prontas para isso. Como que funciona, né? Aqui tem a notação, né? Que você vai ter que falar se você quer alterar a margem ou o preenchimento. E aí, M de margem, P de preenchimento. Aí depois você vai colocar qual lado você quer alterar, ou você não precisa colocar o lado, aí você altera os quatro. Então, por exemplo, para cima é T de top, B, L, R, que é para baixo, para esquerda, para direita. Ou se você quer alterar dos dois lados, na horizontal, é X, como se fosse o eixo X, Y no eixo Y, se você quiser alterar na vertical. Hífen e o tamanho. O tamanho varia de 0 a 5. Então, 5 é o maior, que já vem pronto, e 0 é se você quiser deixar sem nada, sem preenchimento, sem margem. E tem como deixar também responsivo, né? Então, aqui, ó, antes do tamanho, tem como você colocar esse breakpoint. Esse breakpoint significa aquela responsividade que a gente viu para telas pequenas, médias, grandes. Então, tipo,
essa margem só vai ter numa tela muito grande, só vai ter numa tela pequena, etc. Então aqui tem exemplos, né? Se eu colocar P-3, então P é de preenchimento, 3. Então vai ter preenchimento em todos os lados, tamanho 3. PX2, preenchimento só no eixo X, né? Esquerda e direita. ML, margem só na esquerda, de tamanho 1. MT, margem só em cima, de tamanho 0. Então é assim que a gente usa isso daí. Aqui, se quiser margens automáticas para deixar o bloco centralizado, que nem quando a gente via. Tem como ter margens negativas, então antes do número coloca um N de negativo. E a última coisa que eu vou mostrar aqui é de texto, que também é muito útil, vocês vão usar bastante. Em vez de eu criar uma classe CSS para, vamos supor que os parágrafos eu quero que fique alinhado para a direita, para a esquerda, já vem também tudo pronto. Por exemplo, text justify, deixa o texto justificado. Aí tem left, right, center, como a gente já tinha visto. Tem como deixar, dependendo do tamanho da janela do navegador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, ó. Aquele text transformer também já vem pronto, ó, se eu quiser deixar tudo maiúsculo, tudo minúscula. Se eu quiser deixar em negrito, muito negrito, pouco negrito, itálico, já vem pronta a classe para a gente usar. E se eu quiser tirar o sublinhado, por exemplo, de um link, eu uso essa classe aqui. Bom, vocês viram que tem muito mais coisa aqui no Bootstrap, mas não dá tempo de ensinar tudo. E aí vocês, conforme precisar de alguma coisa para fazer o site, vocês procurem aqui na documentação, né? Por exemplo, se eu quero que o menu aqui em cima fique fixo, lembra o que era isso? Era posicionamento. Então eu venho aqui em Position e ele já te mostra quais são as classes, ó. Já tem classe pronta, ó, Position, Static, Relative, Absolute, Fixed e Stick. Stick é tipo a fixa, que quando você rola ele não sai do lugar, só que ele ocupa espaço. E o Fixed ele não ocupava espaço. Essa é a diferença entre eles. Então, sempre que se precisar, é só procurar aqui. E aos poucos, vocês vão entender como que usa o Bootstrap. Eu aconselho vocês a darem uma boa olhada, tentarem fazer um site usando ele, não só ele, né? Também escrevendo CSS. Por quê? Porque nas próximas disciplinas, vocês vão continuar escrevendo HTML e CSS. Durante o curso inteiro, vocês vão continuar usando isso daí. E vai ser perda de tempo vocês ficarem se preocupando com CSS nas próximas disciplinas. Vocês só vão aprender CSS nessa disciplina aqui. Ou seja, acabou essa disciplina, você já tem uma boa base de CSS e nas próximas disciplinas vocês vão aprender outra coisa. Então você já tem que chegar sabendo CSS e quando o professor pedir para você fazer um site ou um sistema, você vai ter muito trabalho nas coisas que a disciplina está ensinando. Então você não pode perder tempo escrevendo CSS. Por isso que é muito importante que vocês estudem bastante. Não precisa ser o Bootstrap, pode ser outro framework, CSS. Se não me engano, na próxima disciplina que vocês tiverem, o professor usa um outro framework CSS com vocês, usa o Materialize. Não importa qual vocês vão usar. O que importa é que vocês têm que aprender um framework CSS, porque senão, imagina que numa disciplina lá para frente do curso, vocês tenham que fazer um sistema completo. Que aí vai dar um trabalho enorme de desenvolver do lado do servidor, com o banco de dados e não sei o quê. Vocês não podem perder tempo com CSS, porque o próprio trabalho da disciplina já vai tomar muito tempo de vocês. Por isso que quem for esperto vai pegar o CSS pronto e não vai se preocupar com isso. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como foi feito esse site aqui. Então, até mais.